paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, é com muita alegria que nós vamos dar início à nossa EBD, Escola Dominical, aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Cajueiro, Distrito de Touros. Nós queremos neste momento começar com uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui para fazer a tua obra. Eu oro, meu Deus, por cada um dos teus filhos que estão em casa, meu Deus, que por motivo maior não estão aqui, meu Deus, para receber a ministração da tua palavra, Senhor, mas nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus, já te agradecemos, amém. Nós queremos aqui dizer aos amados irmãos que hoje é, na quarta-feira aqui, a nossa EBD. Nós temos aqui o superintendente da Escola Dominical, o diácono Dário, o seu auxiliar está ali, nosso irmão Jackson, o evangelista Emanuel Souza, que é um dos professores, primeiro co-pastor da igreja, nossa irmã Neuma, que vai estar louvando, logo mais vai estar louvando a Deus com os hinos congregacionais. Tem toda uma equipe aqui nos ajudando, dando suporte, o presbítero Alevius, também é um dos professores, nosso irmão Luan, está ali o cantor Altieres, o nosso irmão que vai tocar aqui, nosso irmão Abimael, o sonoplasta, em nome de Jesus Cristo. Eu quero passar a direção do trabalho para o diácono Dário, que é o superintendente da escola dominical. Também saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade que o nosso Deus nos concede de aqui estarmos para mais um dia falarmos da palavra de Deus. Tenho certeza que nesta noite você que está nos ouvindo vai ser alimentado por esta palavra. Você que está em casa, que tem a sua lição, nós vamos estudar a lição de número 13. Lição de número 13, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo dessa lição nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Glória ao nome de Jesus por esse Senhor que nós servimos. Vamos agora louvar a Deus. Você que está em casa também nos acompanha. O hino da harpa cristã, o hino de número 111, a nossa irmã Neuma vai louvar a Deus. E estamos aqui nesta noite junto com você, glória ao nome de Jesus, adorando ao nosso Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido a todos para abrir as harpas, a harpa cristã, para louvar a Deus juntos. O número do hino que já foi dito, número 111. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados em conta, seu sangue lavou,
a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito Santo penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. E mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Aleluia. Louvaremos ao Senhor com mais o hino 77. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, sendo alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contacto deves tu guardar, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu
Louvado seja o nome do nosso Senhor, né, irmãos? Estamos nessa noite aqui confiando no nosso Deus, que é forte e poderoso, diante das adversidades da vida, mas nós sabemos que Ele está no controle de tudo. Confie no Senhor, pois Ele está contigo. Tenha certeza, louvado seja Deus. Nós vamos nesse momento fazer a leitura bíblica que está na nossa lição. O nosso pastor, ele vai fazer a leitura e vai dizer onde está escrito. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. Para quem tem a lição e quem não tem, você pega a sua Bíblia, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 3, versículo 1 a 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Jesus, né, irmãos? Eu estava lembrando que isso aqui diz que é o coração da Bíblia, né? O versículo 16 do capítulo 3 de São João. O evangelista Emanuel faz a oração. Logo após, está se aproximando aqui, vai também louvar o Senhor com 2 hinos. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, através das redes sociais, fazendo esta escola bíblica, ó Pai, que teu Espírito Santo seja o nosso ensinador nesta noite, Senhor, e o que venhamos a dizer aqui, Senhor, seja através do teu Espírito, tanto para o nosso quanto para os ouvintes, daqueles que estão na audiência deste trabalho, Deus. Nós te louvamos, Jesus. Também saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a todos. Que o Senhor desça com ricas bênçãos do céu sobre a sua vida, a vida da sua família. Que a sua casa seja uma casa de oração. Estou feliz e satisfeito com o Papai do Céu por estar aqui nesta noite, louvando, engrandecendo e enaltecendo o nome do Deus que é vivo, que tudo pode e que tudo faz. Convido você para louvar comigo. Aleluia.
A Deus seja a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Reconheço, Senhor, que eu sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como queres, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Aleluia, aleluia. Reconheço que eu oro tão pouco, e quando eu preciso contigo falar, tenho já o meu tempo que a vida me dá. Aleluia. Que é doce, mais pura que o mel. Reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Aleluia. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Jesus por tudo. Bendito seja o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda adoração. Louvemos mais ao Senhor com mais um hino. Nunca vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Não conheço um Deus como meu Deus, nem um justo derrotado. Nunca vi o mal prevalecer quando a glória de Deus desce. Quando a vitória
está chegando, a tristeza vai embora, de alegria o crente cantar. A vitória está depois da muralha, acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anos, essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar, hoje você vai vencer. Nunca vi mal prevalecer quando a voz de Deus ecoa. Nenhuma condenação terá alguém que lhe perdoa. Aleluia. Nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce. Crente canta, clama, o mal suplanta, Deus do trono se levanta e o inferno estremece. A vitória está depois da muralha, acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anos, essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar, hoje você vai vencer. Aleluia! Aleluia! A vitória para a igreja do Senhor Jesus. A vitória está depois da muralha, acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos, essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar, hoje você vai vencer. A vitória está depois da muralha, acredite, você vai conseguir. O poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Você não pode desistir. Glória ao nome de Jesus. Entendeu o recado para você nessa noite? Entendeu o recado para você nessa noite? Você que pensa que não vai ter mais jeito, você que está por trás da muralha, mas a vitória está depois da muralha. Não se esqueça, nessa noite o Senhor diz para você que está aí desanimado, que está achando, aleluia, que não vai ter mais jeito, porque a muralha está grande, está alta, ou está preso atrás dessa muralha. Deus diz: lembra que eu fiz promessa na tua vida, e eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso lembre-se das promessas que Deus fez para você nessa noite, e saiba que elas vão se cumprir, porque Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes e gratos ao nosso Deus por estes momentos que adoramos e louvamos ao nosso bom Deus, né, irmãos? As horas não nos permitem nos alongarmos muito. Vamos entrar no comentário da nossa lição.
Como já falei, o tema, né, o novo homem em Jesus Cristo. Repetindo o texto áureo, né, se alguém porventura não estava no início, né, vai chegando agora, vamos repetir o texto áureo que está em Efésios capítulo 4 e o versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né, irmãos? Essa é a nossa batalha, né, enquanto aqui estivermos na terra, né, a chegarmos à medida da fé, aleluia, a estatura de varão perfeito, né, irmãos? E como Cristo nosso Senhor, que foi nosso exemplo. Verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos, né? A gente estudou na lição passada acerca disso, né? Que ele foi 100% Deus e 100% homem. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, né? A salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Nós vamos estudar acerca do novo homem, né? O que ele comentou com Nicodemos. Os objetivos específicos: primeiro é apresentar o nascimento do novo homem. Segundo é explanar a justificação do novo homem. E terceiro, enfatizar a santificação do novo homem, né? Então, nesta noite nós vamos falar destes assuntos para que os nossos ouvintes entendam, né, acerca do novo nascimento, vejam o que acontece na vida de um homem que se encontra com Jesus, né? Nós sabemos, irmãos, que Nicodemos, ele diz-nos a Bíblia, no primeiro versículo que a gente lê da leitura, a Bíblia diz que ele era príncipe, né, em Israel. E para que os ouvintes entendam melhor o que queria dizer essa palavra, nós sabemos que em Israel existia 70 homens, 70 escribas que eram formados na lei, homens bem conhecedores. E pelo que nós entendemos, quando uma pessoa ele ganhava o título de príncipe, quer dizer que ele era líder daqueles 70 homens. Então, para ele ser líder daqueles 70 homens, ser chamado, ter o título de príncipe, né, em Israel, era um homem muito conhecedor das escrituras, né? Não era somente conhecedor, ele era ensinador, né? Ele era uma pessoa que ensinava nas sinagogas. Mas mesmo esse homem, sendo ele tão instruído, né, nas escrituras, aí é o que a gente entende, que a Bíblia nos diz que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais, né? A gente viu o que é que Jesus diz a ele: mas Nicodemos, tu não entendes isto, né? Jesus fez claro que Jesus conhecia, mas Jesus fez aquele ar de que estranhava muito, né? Uma pessoa tão conhecedora das escrituras não conhecer o dom de Deus, né? Não conhecer o que era preciso para herdar a salvação. Então, irmãos, a lição, o primeiro tópico nos diz o seguinte: o nascimento do novo homem, né? No primeiro tópico, a gente vai falar acerca do nascimento do novo homem. Eu quero ler aqui primeiro a introdução, depois passarei para os nossos irmãos comentarem, né, mais adiante. A introdução nos diz o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida, né? Alguém pode dizer que não, né? É possível, aqui é uma pergunta, né? É possível? Quem não conhece as coisas espirituais vai dizer que não, né? Do ponto de vista humano, não, né? Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todos aqueles que professam o nome de Jesus, né? Quem professa o nome de Jesus, quem segue a Jesus, né? Ele anseia em ser perfeito, né? Quem professa o nome de Jesus, quem segue a Jesus, ele quer ser como Jesus, né? Quer ser o exemplo de Jesus, pois nós somos ensinados pela Bíblia Sagrada a seguirmos os passos de Jesus, né? Se
nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, né? Com nossas forças. É por isso, como já foi dito, o homem natural não vai compreender, porque naturalmente ele nunca vai conseguir chegar à estatura perfeita, como nos diz o texto áureo. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna, né? A natureza que a gente tem quando não conhecemos a Jesus, né? Em Jesus Cristo ela renasce para o novo homem, e é o que nós vamos estudar nessa noite. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula, né, irmãos? Então, o que nós já temos falado até aqui é só para começarmos, né, a comentar esta lição tão maravilhosa que vai nos falar acerca do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, né? Como eu já disse, era um príncipe, era um homem renomado, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, né, irmão Emanuel? Mas de Deus, da água e do Espírito. É isso que Jesus disse a Nicodemos. Vendo isso aqui, eu faço agora uma pergunta para que, né, o nosso professor, o Emanuel, qual o processo e de que forma isto acontece? Vamos ficar à vontade para, né, explicar para os nossos irmãos ouvintes. Meus queridos irmãos, nós temos uma alegria muito grande. Estamos alegres nesta noite porque estamos tratando, né, da lição. Ela faz parte do conjunto de lições que nós estamos vendo que a partir das 4 últimas lições, né, nós estamos trabalhando o tema da redenção da humanidade, São as 4 últimas lições. E nessa lição de hoje, né, nós temos o tema, o novo homem em Jesus Cristo. Então nós estamos tratando sobre a doutrina da regeneração, não é? Essa doutrina da regeneração, ela trata especificamente do novo nascimento. E esse novo nascimento, conforme nosso irmão falou já, né, que nós podemos ver aqui, que ele acontece dessa forma. No primeiro ponto nós vemos que o homem ele é nascido não do sangue nem da carne. No segundo ponto nós vamos ver que o homem ele é nascido de Deus. No terceiro ponto, ele é nascido da água. E no quarto ponto nós vamos ver que ele é nascido do Espírito Santo. Quanto ao nascimento do sangue, ou seja, o nascido não do sangue nem da carne, nós podemos ver o seguinte, que quando João ele escreveu o seu evangelho, o apóstolo João escreveu o seu evangelho, o comentarista fala sobre o prólogo do seu evangelho, do evangelho de João, né? Logo no início, né, no capítulo de número 1 e versículo de números 12 e 13, está escrito assim, ó: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós sabemos que o homem ele tem 2 naturezas, né? A natureza biológica ou a natureza humana, né? E também temos que entender que o homem tem a sua natureza espiritual, né? É dessa que nós estamos tratando especificamente nesta noite, né, pastor? Da natureza espiritual do homem. Por exemplo, existe a ótica humana. Como nos vemos? Como nós vemos, com esta ótica nós julgamos uns aos outros. Mas existe também a ótica de Deus. Como Ele nos vê e como Ele nos julga. Por exemplo, Ele disse a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Essa é a ótica de Deus. Mas a ótica do homem, nossa ótica humana, jamais a gente vai ver nenhum perfeito na terra. Não é verdade? Nenhum. Então, nós precisamos compreender justamente, dentro da palavra de Deus, que nós somos gerados pela palavra. E esta mudança, podemos até afirmar uma mudança radical que tem que acontecer dentro de nós, de dentro
para fora. Por isso que Jesus chegou a chamar os fariseus de sepulcro caiado, né? Que por fora muito bonito, toda a etiqueta, mas por dentro os irmãos sabem como é que funciona um sepulcro, né? A podridão que tem por dentro, mas por fora muito bonito. Mas então, é justamente, eu repito, a ótica de Deus e a ótica humana, né? Sob a ótica humana, vemos o que aconteceu com Nicodemos na leitura. Um homem que era considerado, era príncipe em Israel, tinha conhecimento de várias coisas, era talvez poliglota, né? Era um homem que tinha, no que diz respeito ao conhecimento secular, né? E o que eu acho interessante, Emanuel de Souza, é como Jesus, ele faz um elogio à própria Nicodemo. Isso. Né? Ele diz, você é mestre. Mas não compreende essas coisas, né? Por quê? Porque o novo nascimento trata-se do nascimento não da carne e nem do sangue, como está escrito na palavra do Senhor, né? Mas esse nascimento, ele é dado pelo Espírito Santo. Por sinal, como nós estamos em escola bíblica, ontem eu estava ouvindo alguém tratando desse nome, nascimento. É bom até que os nossos irmãos, sempre a gente costuma aqui na classe, né, fazer assim, algumas correções em algumas pronúncias. Quando a gente diz nascimento, é nascimento mesmo, não é nascimento, né, que nem ninguém pronuncia o i, né? Então, quanto ao nascimento pelo Espírito, né, a atuação do Espírito no ser humano, diz aqui o comentarista que é o milagre mais expressivo do ser humano que Deus pode operar em nossa vida. É o nascer de novo, é ser gerado novamente. Aquilo que, como está escrito lá em 2 Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 17, né? Porque quem está em Cristo, o que é que acontece? Nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então acontece isso. Esse é o novo nascimento, que não é da carne e nem é do sangue, mas é dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? No segundo ponto, nós vemos que o ser nascido de Deus trata o seguinte, de que isso aqui me fez me veio à memória aquele assunto que o Senhor Jesus falou acerca do remendo novo em pano velho, ou então do vinho novo que é colocado num odre velho, né? Então, acerca de Deus, irmão, do nascimento, o ato de nascer em Deus, ele implica na aceitação pela fé, né, do plano da salvação que o Pai Celeste, ele elaborou bem antes mesmo da fundação do mundo, segundo o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, e versículo 1, diz assim: adoraram a todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então esse projeto, ele veio da parte de Deus para nos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, né? Isso que algo que também está escrito em 1 João capítulo 12, né? E capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder. Esse poder aí traduz por direito. Deu-se o direito de serem chamados o quê? Filho de Deus, né? Algo que os judeus ainda estão para entender, né? Engraçado, os judeus, tanta compreensão que tem do Pentateuco, da lei, mas mesma coisa que aconteceu com Nicodemos, não compreenderam isso aí, né, pastor? Amém? Podemos passar para o terceiro ponto, né? Nascido da água. O batismo das águas, em águas, só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Está escrito lá em Marcos capítulo 16 e versículo 16, né? Os irmãos podem me ajudar aí, o que é que está escrito em Marcos capítulo 16 e versículo 16. É bem conhecido, né, o versículo? Amém? Quem crê e por batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Vale salientar aqui que essa interpretação aqui é a interpretação específica desse comentarista.
Agora, há alguns comentaristas que não atribuem especificamente o nascer da água ao batismo em águas, mas sim a ação da palavra, da própria palavra de Deus na vida do ser humano, né? Mas não deixa de ser o batismo uma confirmação, você acha, irmão Diácono Dário? Com certeza, né? Até porque o crer, né? Ele já fala crer e foi batizado, né? O que ele usou como base, né? Já explica isso também, né? Porque para ser batizado, primeiro tem que crer, né? Isso. Então, a partir do momento que ele crê, ele já começa a mudar. Quando ele quer se batizar, é sinal que ele já teve aquela mudança, nasceu. É uma confirmação, né? Do que realmente está o processo na vida dele, né? Agora vai, não, pastor. Na verdade, podemos dizer também que o batismo significa uma dramatização daquilo que você creu e se tornar público. Agora tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, de repente, esse batismo não se tornar um banho público, né? Não é isso? É justamente, Banho se torna público. uma dramatização, né? E você publicamente está confessando que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Esse banho público que eu quis dizer especificamente é aquela pessoa que não se batiza porque acha bonito. No dia do batismo está todo mundo vestido de branco, né, com aquela bata branca, mas não sabe o real sentido do batismo. Aí se torna, em vez de ser um batismo expressando, professando publicamente, como o pastor disse, a sua fé em Cristo, né, a sua fé em Cristo Jesus, torna-se um banho para que talvez até para alguém tirar uma selfie, para sair nas redes sociais, mas não é esse aí. Não é por isso que o batismo, nós não cremos que o batismo seja a condição sine qua non para a salvação. Não é uma formalidade para a salvação. Não é isso? A primeira formalidade é o que? Crer, né? Crer no Senhor Jesus, né? E seja batizado, tu e a tua casa, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Tu quer falar alguma coisa, meu querido? Em relação ao batismo em água, né? É muito comum e faz parte da nossa cultura, quando nos momentos de profissão de fé, eu até já falei isso aqui em outro momento. O Senhor, né, é o Senhor Salvador da sua vida. O caso do ladrão lá na cruz, né? O ladrão lá na cruz, que quando ele falou para o Senhor que lembrasse dele quando entrasse no seu reino, o que ele disse? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, o tempo foi, vamos dizer assim, curto, né? muito curto, não é? É muito curto. Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa, pastor, acerca disso? Não, né? Então, o batismo, repetindo, não é também uma prova de que nós somos mais crentes do que os outros, né? Porque tem gente que acha assim, não, é a mesma coisa do batismo com o Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo. E tem gente que acha que por ser batizado no Espírito Santo é mais santo do que os outros, tem mais dons do que os outros, não é isso? Então, também não é isso. Vamos agora aqui para o quarto ponto, que é nascido no Espírito Santo. Regeneração só é possível através da ação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. É aquilo que Nicodemos, ele não compreendeu. Glória a Deus, é isso aí, né? Quando o Senhor Jesus disse para ele, olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não compreendeu isso aí, né? E disse mais assim, olha, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz. Não é só no fato de sermos, de professarmos, de dizermos que somos crentes, de dizermos que somos pentecostais, de dizer que fazemos parte da Assembleia de Deus. Não, né? O nascimento do Espírito, através do Espírito Santo, tem muito a ver com aquilo que Jesus ele encontrou naquela figueira. Uma figueira que até era talvez uma figueira normal como qualquer outra, mas quando ele chegou próximo a ela, que viu que ela não tinha fruto, ele fez o quê? Amaldiçoou, né? Então, na vida do crente, irmãos, se ele, mesmo ele professando, eu sou crente, mas se ele não tiver uma mudança de vida, se ele não tiver uma mudança de caráter, pastor, se ele não tiver uma mudança até mesmo na sua forma de vestir, né? E tem gente que diz assim, eu sou crente, sou batizado nas águas, sou isso ou aquilo, mas não muda de vida de jeito nenhum. Não mexa comigo, né? Que eu sou assim, sou isso, sou aquilo, aquilo outro, né?
eu sou, e o Senhor e o Espírito Santo não é nada na vida dele, porque quem tem o Espírito Santo de Deus realmente muda de vida, ele muda a sua forma de falar, a sua forma de proceder. Aquele que roubava, não rouba mais, aquele que falava mal do outro, não fala mais, aquele que comprava fiado e não pagava, ele não faz mais isso, né? Ele muda, glória a Deus. Então são virtudes que surgem no homem, que só é possível através da ação do Espírito Santo de Deus. E sobretudo, eu acho que eu estou falando muito rápido e não estou dando espaço para os irmãos falarem, mas fique à vontade. Então, e sobretudo, na nossa vida tem que ter o fruto do Espírito, né? Porque aquele que é batizado no Espírito, ou seja, não é batizado, o termo que eu quero dizer, nós estamos falando sobre nascimento, né? Aquele que é nascido do Espírito, ele mostra através das suas ações o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz. Na hora que precisa mostrar que tem paz, como um momento como esse agora que nós estamos passando, paz, longanimidade, mostrar fé, né, irmão Dário? Num momento como esse, fé, glória a Deus, mansidão, temperança, né? É estar, não ser nem vamos dizer assim, um crentão, né? Nem um crentinho, ser na medida do Espírito Santo de Deus, né? Aquela medida certa do Espírito Santo de Deus. E falando em fé, né? A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então esse é o momento de mostrar fé. Dizer que tem fé é muito fácil, né? Mas eis o momento de nós mostrarmos que temos fé e que estamos esperando na providência de Deus, né, irmão? Porque se desespera, então o que você pregava que tinha fé, está faltando muito, né, irmão? O Senhor Jesus disse: eu não vim para julgar, mas Ele disse: a minha palavra julga. Então todo efeito na vida cristã, ela tem que estar conectada com a palavra de Deus. Aí você vai ver, como está escrito no livro do profeta Malaquias, se me falha a memória, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, resumindo, conforme está escrito lá em Gálatas capítulo 6, versículo 15, que nem é a circuncisão, nem a incircuncisão que tem virtude alguma na nossa vida. Ou seja, não é a pessoa querer ser crente, como eu estava dizendo, né? Ser muito crente, né? Ou então não ser crente que tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus, né, irmãos? terminamos o primeiro tópico, né? Falava sobre o nascimento do novo homem. Agora vamos para o segundo tópico. O segundo tópico que nos diz a justificação do novo homem, né? Nós já falamos sobre o nascimento, né? Agora vamos falar sobre a justificação. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. Ouçam bem isso, né? Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, né? Porque ele nasce do pecado, né? Então, vendo isso aqui, nós vamos agora comentar, né, acerca disso. Eu faço, né, aqui uma pergunta para que o nosso irmão Levilson ele continue falando acerca disso. O que fazer para mudar o status? E por que o homem tem que mudar o seu status? Pergunta de intelectual. Pode ser para todos. Esta lição, né, nós estamos encerrando a revista A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E hoje é a melhor parte para de toda a lição, porque ela vai falar de uma face da redenção do homem, né? Que o homem, mesmo sendo feito em pecado, né? E como disse Jó, né? Em pecado eu fui gerado lá desde o ventre da minha mãe, mas ele tem a oportunidade, aí o tópico foi colocado aqui pelo nosso evangelista Fernando de Souza, o nascimento do novo homem, né? O homem não nasce de novo quando ele nasce lá no ventre da mãe, que aí já seria a reencarnação, né? Ele nasce de novo quando ele se dispõe a aceitar Jesus Cristo como seu único
e suficiente Salvador. A morte de Jesus na cruz do Calvário, né? A morte, entenda a morte no seu contexto global, né? Que envolveu ali o fato dele perder a vida, mas ele perde a vida numa morte de cruz, né? Como culpado. E essa culpa não foi uma culpa dele, foi uma culpa da humanidade que ele trouxe sobre si, né? Como Isaías, revelado por Deus, é o profeta messiânico, ele coloca que ele foi moído, né? Pelos nossos pecados, foi pisado como ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro pelos seus tosquiadores e não abriu a sua boca, né? Isso ali já mostrava Jesus levando as nossas culpas, né? Mas essas culpas ele leva até o dia que a gente quiser. Na cruz ele levou ali, e quando ele morre e verte todo o seu sangue ali na cruz, estava dizendo que todas as nossas culpas estariam apagadas. Mas se eu quisesse, se a Levilson quiser, minha culpa está apagada. Porque se a Levilson não aceita Jesus como Salvador, a minha culpa continua. Eu costumo dizer, quando chega nessa parte aqui, que vai haver uma dor muito grande em quem não aceitar Jesus até o dia do arrebatamento e deixar para aceitar durante a grande tribulação. E mesmo durante a grande tribulação não der tempo ele aceitar Jesus e ele deixar perder a sua vida e ir para o juízo final sem ter aceitado a Jesus, é complicado, né? Porque aquela morte de Jesus ele vai requerer de alguém, né? E ele não vai requerer de quem aceitou a ele como seu Salvador. Ele não vai requerer de quem o aceitou, porque quem o aceitou, aí entra no tópico 2 aqui, ó. Aceitou, então aquele sangue foi útil para aquela pessoa. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você está dando o devido valor àquele sangue que foi derramado na cruz, para o seu processo de justificação. Não é fazer como o primeiro casal, né? Que sim. colocaram, sacrificaram, quer dizer, não sacrificaram, né? Foi preciso se sacrificar do animal para que colocasse, né, uma pele de animal neles. Eles colocaram folha de figueira, como fosse... Como que aquilo ali iria justificar a ação deles, né? E é bom você entender, foi bom o senhor ter falado nesse ponto aí, porque tem gente que vai aqui no item 1, a inutilidade da justiça humana. O que é se justificar? Se justificar é encobrir um erro, ou apagar um erro, inutilizar um erro. E tem gente que quer fazer esse processo de justificação pelas suas próprias obras, pela sua própria ação. O exemplo muito bem colocado aqui de Adão e de Eva foi uma atitude ou uma tentativa errada do homem estar bem de novo com Deus, né? Mas Jesus estava olhando aquilo ali. Voltando ao ponto, né, que a gente vinha caminhando e fez essa alegação aqui, de que o homem ele tenta se justificar, sim, de inutilizar o sangue de Jesus Cristo, e por isso vai ser cobrado. Deus vai requerer cada célula, né, glóbulo branco, vermelho, que foi vertido na cruz do Calvário de Jesus naquele dia, mas vai ser cobrado de quem não aceitou como seu Salvador, porque não deu devido valor à sua morte, né? Eu já disse no começo, se eu aceito a Jesus como Salvador, aquela morte foi útil para mim, ela não foi em vão. Agora, para quem não aceitou a Jesus como Salvador, desmereceu, desvalorizou a vinda de Jesus na terra, a morte dele, e Deus vai requerer de você, viu? Eu sei que você está ouvindo, alguns estão acompanhando essa aula agora, outros vão acompanhar aqui há uma semana, aqui há um ano, aqui há alguns anos aí para frente. Então fique sabendo, não aceitou Jesus como seu Salvador, você vai prestar conta diante de Deus, porque não valorizou a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas eu era bonzinho, né? Não, eu era igual a Cornélio, ó. Eu só não tinha coragem de ir lá aceitar Jesus como seu Salvador, porque eu via a igreja grande, porque eu tinha uma coisa ainda que Jesus tinha que mudar, para depois eu aceitar Jesus como Salvador. Grave outra coisa, isso é tentativa de justificação humana. Você querer melhorar antes de aceitar Jesus, não dá. Primeiro você aceita Jesus e depois você vê a mudança acontecendo. O evangelista Manuel de Souza colocou que o evangelho, quando ele chega na vida de uma pessoa, ele exige mudança, porque ele é boas novas, né? Então, quando ele chega, ele marca território, porque é Jesus chegando na vida de alguém, é o Espírito Santo chegando na vida de alguém. Então, você não pode continuar a mesma pessoa, não tem nem como, né? Não existe arrumadinho, né?
não existe arrumadinho. Então, a inutilidade da justiça humana. Outro ponto que eu quero aqui acrescentar é que entenda isso aqui: a justificação do novo homem. Quem é que tem o poder de justificar alguém? É quem detém o manuseio total da lei sobre si, né? Quem tem o poder de assinar a sentença de alguém, né? Ou uma sentença de liberdade ou uma sentença condenatória. Essa pessoa tem o poder de justificar outra ou não. E se uma pessoa, ela diante da lei do nosso país, ela cumpriu ali, ela tinha 30 anos de detenção para cumprir, e ela cumpriu os 30 anos, ela foi justificada pela lei, diante do seu crime que cometeu. Eu não posso mais acusar aquela pessoa de uma coisa que ele já pagou, não é? Eu estou falando aqui na ótica terrena. Ele já pagou pelo erro que ele cometeu, que era uma punição de X anos de detenção. Então quem é que diz isso? É a lei. E quem manuseia a lei dando isso é o juiz. Então o homem, um réu não pode sozinho se justificar. Doutor, eu quero aqui, né, decretar aqui 5 anos, por mais que ele conheça da lei. Pode ser até um advogado que entende da lei muito, tanto quanto o juiz, mas ele não pode sentenciar uma sentença condenatória ou de liberdade para com ele. Só quem pode fazer isso é o juiz. Mas interessante essa sua colocação, tendo uma outra visão e outra maneira. A sociedade só vai aceitar essa justificação se realmente ele é inocente. Senão, jamais vai aceitar. Sim. No mundo espiritual, tem algo parecido. Deus nos justifica, mas sempre está o acusador, o diabo, que não aceita que o homem seja salvo, e ele sempre fica acusando do passado, às vezes até do presente. Entendeu aí como a colocação? E por que não dá certo o homem se justificar? Lá em Isaías, né, você que tem a sua Bíblia em casa, é importante que você esteja nos acompanhando também, no capítulo 64, Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64 e 6, eu deixei marcado aqui para agilizar. Olha o que é que diz o profeta messiânico, dizendo assim, ó: a sua tentativa de se justificar, ela não funciona. Por quê? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, a percepção que a lei terrena diz que A é justo e que B é injusto, isso aqui é uma percepção terrena, né? Que as leis criadas no país diz, é justo. De repente, aquele mesmo comportamento em outro país que alguém faz aqui é considerado como justo, em outro país é considerado como um ato de injustiça da pessoa. Então o profeta disse, ó: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebentam. Ou seja, a iniciativa do homem de se regenerar, uma folha seca não pode voltar a ser uma folha verde novamente, né? Um trapo, um pedaço de pano velho, você não vai querer usar ele novamente para fazer uma roupa nova, né? Então as ações do homem, que são ações pautadas nos desígnios da carne, nos desígnios malévolos, elas não podem se regenerar sozinhas. Precisa de Jesus entrar na história. Então tem outro texto aqui de Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 e 9. É uma fala de Paulo aos irmãos de Éfeso, que eu também quero compartilhar com vocês. Efésios 2, versículos 8 e 9. O tópico é a inutilidade da justiça humana. Aí Paulo está apontando para: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não existe iniciativa humana para sozinho se regenerar, né? Não vem das obras. Ou seja, por mais bonzinho que você seja, por mais que você pegue tudo que você tem e você doe aos pobres, né? Mas isso não lhe justifica. Isso mostra que você tem um bom caráter, mas você precisa valorar o sangue de Jesus vertido lá na cruz. Romanos 4:2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pronto. E Abraão era um homem conhecido mundialmente na literatura sagrada como o pai da fé. Ou seja, alguém que pegou a sua vida e depositou a sua confiança em Deus.
mas as suas obras ainda não lhe justificou. Aí eu tenho aqui na segunda parte, ó, a salvação ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a capacidade do homem se salvar. Aí você lembra de outra coisa. Se salvar de quê? Se salvar da segunda morte, né? Se salvar de quê? Se salvar do inferno. Se salvar de quê? Se salvar do juízo final. Se salvar de quê? Da eternidade sem Deus, né? Jesus ele quer lhe salvar disso, né? Ele traz essa, se salvar de quê? Da grande tribulação, né? A gente sempre está caminhando aí em 5, 6, 7 de Apocalipse ultimamente. Deixa eu dar uma olhadinha na hora. 5, 6, 7 de Apocalipse ultimamente. E alguém espantado, né? Atenso com o que está vivendo no mundo agora. Há quem diga que depois da Segunda Guerra Mundial é a maior crise, né, que a humanidade está vivendo, essa de agora. Se você quiser e faz bem fazer isso, apontar isso como uma intervenção divina para com o homem, você pode olhar, mas isso ainda não é a ira de Deus. A ira de Deus, na sua totalidade, ela vai se manifestar durante a grande tribulação. E quando é que isso vai acontecer? Se eu fosse você, eu não queria esperar para ver quando isso ia acontecer, né? Porque quando esse povo ele for arrebatado da terra, aí pronto. Se for de manhã, de 11 horas da manhã, pronto, de 11 horas e 1 minuto já começa a contar a grande tribulação. 3 anos e meio ali vai ser de bonança. Então grave isso aqui: a justiça humana não vai lhe livrar desses maus que a gente está falando. Tem que colocar Jesus na história. A justificação do homem ela se dá por Jesus, né? E lembrando que a salvação é para todos, todos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Já dizia um pregador que o evangelho é como que alguém está no mar morrendo afogado e chega alguém com um monte de boia e joga para ele para se salvar. E eu estava me lembrando, evangelista Manuel de Souza, que já pensou se o Titanic, a história do Titanic, que afundou, se tivesse barco suficiente para todos ali, todo mundo tinha se salvado, né? Então eu quero trazer essa ilustração, que o evangelho é para salvar toda a humanidade, né? E em qualquer tempo, né? De Jesus para frente até hoje, Gregório 13, quando ele instituiu o calendário judaico-cristão, né? Conta do nascimento de Jesus para cá, nós deixamos aí a 2020 anos depois. Então, do nascimento de Jesus, e especificamente a lei depois da sua morte na cruz do Calvário, para cá, qualquer pessoa, em qualquer tempo, está tendo a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador. Eu ia só ler o versículo 5, o capítulo 5, versículo 9 de Romanos, que trata especificamente daquilo que o senhor estava falando. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pronto. Aí de que ira? Não é essa ira do coronavírus não, viu? É uma ira que vai vir pior. Aleluia, você está me fazendo medo? Não, só estou dizendo que tem. Mas se você ficar com medo, não faz mal não. É melhor agora e aceitar Jesus, escapar desses dias, do que você ficar com medo quando estiver dentro dele. Item 2, em relação à justificação do novo homem, a maravilhosa doutrina da justificação. O que é que essa doutrina da justificação tem de bom? Ou seja, o homem pode tornar-se justo, não diante do juiz da comarca do seu município, né? Melhor ainda, Jackson, o homem pode tornar-se justo diante de Deus, que nem o juiz consegue deixar ninguém justo diante de Deus. O juiz da terra, nenhum consegue deixar o homem justo diante de Deus, porque o juiz ele julga as práticas que são compartilhadas socialmente, né? Mas o juiz terreno ele não consegue saber os pensamentos do nosso coração, o que se passa dentro do nosso coração. Mas Jesus consegue justificar e também fazer essa mudança dentro do nosso pensamento, né? Então Jesus ele faz essa mudança dentro do nosso pensar. Então o homem começa a pensar diferente, logo ele começa a agir diferente. Então o lado bom dessa doutrina da justificação, né, é justamente essa mudança total, como diz o nosso evangelista Manuel de Souza, cabal, total do ser humano, né? Aí eu tenho que, ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia, né?
Ou seja, concede-lhe o status de justo e diante de Deus, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. E eu tenho uma notícia para lhe dar. Ele vai ler aqui, o Diácono Dário vai ler, já estou encerrando esse tópico 2, para me dizer uma notícia boa para você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E o profeta Miqueias, ele diz um versículo que a gente ouve muito alguém dizer erroneamente no nosso meio. Diz assim: está escrito que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Não tem esse mar. Mas o profeta diz assim: Deus joga os nossos pecados nas profundezas do mar. É diferente. Muito bem. Pronto. Guarde mais outra aí nos seus celeiros intelectuais, que ainda tem uma notícia boa para você. Efésios 4 e 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Lembra de Coríntios 6, 1 Coríntios 6 e 11, que fala da mudança de status desse réu, né? Esse réu, ele deixa de ser um réu e passa a ser uma testemunha. O poder salvífico da morte de Jesus, ele faz isso. No dia do juízo final, toda a humanidade vai estar ali presente. Os que, se acontecesse hoje, os vivos que estão vivos hoje e os mortos vão ressuscitar, vão ter duas ressurreições. A primeira ressurreição para o arrebatamento, que vai compor o arrebatamento da igreja. Os que estiverem vivos vão ser arrebatados. Os que estiverem mortos, que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição vai ser dos que morreram sem Jesus, vão aguardar aí 1007 anos, depois que houver a primeira ressurreição, 1007 anos, vão ressuscitar para o juízo final. No juízo final vão ter duas multidões, né? Duas multidões. Uma multidão que vai ser julgada e uma multidão que vai acompanhar o julgamento. Então, quem aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, que antes era réu, está aqui. Paulo diz que ele foi mudada, tanto diz lá em Coríntios quanto lá em Efésios, revistar do novo homem, foi mudada a sua situação. E ele vai vir com Cristo, diz a Bíblia que ele vai vir com Cristo para julgar a humanidade. E vai vir inclusive julgar os anjos caídos. Então a igreja do Senhor, e você pode fazer parte dela, e os que já fazem parte dela, gravem isso no seu coração. A igreja do Senhor não vai estar dando pitaco, opinando, dizendo que ele fez isso, não. Vai estar ali acompanhando, né, o Senhor Jesus fazendo esse julgamento da humanidade. Não vai ser julgada no juízo final. O julgamento da igreja vai ser um tribunal de Cristo, que vai acontecer durante os 7 anos que a igreja estiver no céu, nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra vai estar havendo a grande tribulação. Eu quero só ler o versículo para não ficar devendo a ninguém. Miqueias 7,19. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Pronto, está registrado. Então vamos lá. A maravilhosa doutrina da justificação, ela dá condição ao homem de sair de uma condição de réu condenado para um réu justificado, né? Item 3. O novo homem é justo. A partir dessa conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que o que houve com o ladrão lá na cruz, como foi colocado, né, creu no sacrifício de Jesus. Eu vou encerrar dizendo uma história bem pequenininha. Lembra que do rapaz lá da cruz, né? Para Jesus funciona assim: você tinha 40 anos, aceitou a Jesus com 40 anos. Para Jesus, você aceitou a Jesus com 40 anos, você vai prestar conta a Deus dos 40 anos para frente. Uma pessoa que aceitou a Jesus com 40 anos e ela morreu com 47 anos, ela só vai prestar conta a Deus de 7 anos. Porque aí entra, né? Quando a gente aceita Jesus, o que o pastor leu, né?
que Deus pega o nosso pecado e joga nas profundezas do mar. Ali é quando você aceitou a Jesus. No dia que você levantou a mão e aceitou a Jesus, seus pecados são apagados pelo sangue vertido lá na cruz lá atrás. Então você vai prestar conta do dia que você aceitou Jesus para frente. Além disso, eu tenho 2 anos de crente, mas eu tenho 52 anos. Pronto, para Jesus você tem 2 anos. Para Jesus você tem 2 anos. Uma pessoa que morreu com 100 anos, mas aceitou Jesus com 95. Para Jesus é como se ele tivesse 5 anos. Ele vai prestar conta dos 5 anos. Porque o dia que ele aceitou Jesus como seu Salvador, dali para trás, seus pecados foram apagados, jogados nas profundezas do mar. Tá certo? Então, essa é a notícia boa para você. Se você aceitar Jesus agora, os seus pecados são anulados. E vai como é comum no interior, né? Vai se abrir uma folhinha na caderneta, porque no céu existem muitos livros, e existe inclusive o livro das obras, ou seja, das práticas do homem depois que ele aceita Jesus para frente. Fique com essa reflexão e nós vamos continuar aqui o raciocínio. Bem, irmão, já foi respondido os raciocínios que nós, o primeiro, que era o processo para o homem nascer de novo e como isso acontecia. O nosso irmão Emanuel, explicou muito bem explicado acerca disso. E agora sobre a mudança do status, a pergunta que nós fizemos, o que eu deveria fazer, e já foi bem explicado também. O tempo não deixa nós irmos ao terceiro tópico, o tempo é curto, não é amigo. É um assunto muito bom, mas não dá para ir mais adiante. Nós agradecemos a Deus por tudo que nós já aprendemos nessa noite, dessa palavra tão gloriosa, essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Nós vamos agora ouvir mais um hino. Nossa irmã Neuma vai louvar o Senhor com o hino e vamos ficar ligados com o Senhor. Mais uma vez agradeço a Deus por estar aqui e quero dizer para você que ainda não aceitou Jesus: aceite Jesus como Salvador. A oportunidade está aberta. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus. Então, se você precisa de Jesus, aceite Jesus para morar no céu. Louvarei ao Senhor com este hino. Senhor, eu preciso de Ti, mais e mais em todo o meu ser, para andar neste mundo de trevas. Eu preciso mais do Teu poder. Eu bem sei que sozinho, meu Senhor, não poder aqui caminhar. Dai-me a Tua proteção, Senhor, para chegar no meu celeste lar. A vida aqui neste mundo, há perigos para os crentes passar. Se não for Tua graça, ó Senhor, quem poderá chegar ao Seu lar? Eu bem sei que sozinho, meu Senhor, não poderei aqui caminhar. Dai-me a Tua proteção, Senhor, para chegar no meu celeste lar. Eu bem sei que sozinho, meu Senhor,
como a gente já anunciou semana que tiveram a sua presença 100%, né, durante a escola física, né, quando nós estamos aqui, nós temos um brinde, né, para entregar àqueles que não tiveram falta. E a nossa irmã Neuma é uma das, né, da classe das irmãs. Nós temos 3 irmãs, mas uma não pode vir, a outra não sei porque também não chegou. O nosso irmão Gil também, que é dos senhores, ele mandou avisar que estava em Natal e não pôde chegar a tempo, né? Aí eu quero convidar agora o pastor para entregar a nossa irmã Neuma o seu brinde, né? Por a sua presença. Muito bem, vamos ver se dá para ficar em pé, dá para ver a imagem? Eu e irmã Neuma? Muito bem. Com a caixa? Muito bem. Eu quero parabenizar a EBD aqui da Assembleia de Deus, Cajueiro, Distrito de Touros, a superintendência, o diácono, nosso irmão Dário, o senhor auxiliar, nosso irmão Jacques e todos os irmãos que fazem parte da igreja aqui, e por este incentivo, né, de estar dando de brinde aos melhores alunos assíduos à escola dominical. Que Deus abençoe por essa iniciativa em nome de Jesus. E a irmã Neuma, a senhora é privilegiada e Deus continue lhe abençoando. Quer fazer algum agradecimento? Pega aí. Agradeço a Deus, né, por estarmos aqui, também pelos momentos que passamos na casa do Senhor. Que Deus continue nos ajudando e nos dando mais da sua graça. Graças a Deus. Agora o nosso Emanuel vai entregar também ao nosso aluno Altieres, né, da classe dos senhores, também o seu brinde, né, por ser assíduo. Pode chegar aqui. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Montieres, receba com muito carinho, tá certo? Esta não é lembrança, é um brinde, né? Um brinde do Departamento de Escola Bíblica Dominical aqui da nossa igreja, pela assiduidade que você tem esse trabalho, o zelo que você tem, fazendo com que todos nós observemos isso. Tanto em você quanto em alguns irmãos. Nós temos aqui irmãos que são constantes na escola dominical. Isso tem engrandecido muito a obra do Senhor. Deus abençoe e os nossos parabéns. Bom? Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo o nosso pastor, aos nossos professores, o evangelista Emanuel, nosso presbítero Alevius, o superintendente Dário. Deixo aqui o meu agradecimento por tudo, pelo que Deus tem colocado no seu coração. E só tenho a dizer que nós, como os alunos, só temos a ganhar. E você que não é aluno da escola bíblica dominical, eu te convido, seja um aluno. É a maior teologia, como o nosso pastor sempre tem falado, é a escola bíblica dominical. E os meus agradecimentos. Amém. Agora eu quero convidar o presbítero Levius para entregar também a nossa irmã Dulcilene. Pode chegar aqui para receber também o seu brinde. Quero fazer coro aqui com as palavras do nosso pastor, parabenizar a superintendência da escola. Eu sou uma faquinha de serra, daquelas pequenininhas que só dá para cortar a verdura, mas a gente está aqui disponível para a obra. Nossa irmã Dulcilene é da Sala das Senhoras e sempre está ali com o nosso irmão Valdemir, nossa irmã Kézia, nossa irmã Sônia. E esses momentos, irmãos, simbólicos aqui, eles ficam marcados na história, não só porque está sendo gravado na noite deste dia, mas porque eles ficam gravados nos nossos corações. Eu ainda me lembro dos momentos ímpares como esse que eu tive, né, na minha juventude. Eu ainda sou jovem, viu? Quando eu era mais jovem ainda. Quando a professora nossa Medileide fazia algo parecido com a gente nunca esquece, né? E Deus é glorificado com isso aqui. Deus continue lhe abençoando.
e que a senhora com a sua família forme uma sala, assim, só de menino e... Amém. Também quero agradecer, né, pela bênção que eu recebi. E é isso, eu vou buscar mais na escola bíblica dominical. E é isso, só tenho que agradecer. Agradeço aos professores e ao nosso pastor. Obrigada. Graças a Deus, né, irmãos? Infelizmente, como eu já falei, o nosso irmão Gil ele não pôde vir, mas nós vamos, né, entregar a irmã Geralda também, né? Mais uma irmã, Geralda Teixeira, né? A minha tia, né? Para quem não conhece, é porque o meu sobrenome não é Teixeira. E quando sair daqui a gente vai entregar ela também, né? Sabe que ele não pode estar aqui. E agora a direção do trabalho com o nosso pastor. Muito bem, nós queremos agradecer, meus irmãos, pela a sua audiência, que Deus continue abençoando. Nós queremos mandar aqui um abraço para o pastor Reinaldo Odilo, que esteve conosco, não sei se ele ainda está, mas queremos abraçá-lo em nome de Jesus. Queremos agradecer mais uma vez a superintendência da Escola Dominical. Eu achei interessante aqui um comentário que teve aqui de um irmão, me ajuda aqui, irmão Altiero, um irmão Edival, que está em Recife. Edival Baracho está em Recife. Ele disse que um desejo muito grande de estar aqui, mas ele disse que brevemente vai estar aqui conosco. Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe minha esposa, toda essa equipe aqui. Amanhã à noite, os irmãos fazem culto doméstico. Eu vou convidar algum irmão para sair fazendo algumas visitas. Sexta-feira, culto de doutrina. Sábado e domingo nós vamos fazer culto relâmpago, sem aglomeração de pessoas nas ruas. Sábado à noite e domingo à tarde vamos fazer uns cultos relâmpago, levando a divulgação do Evangelho à comunidade aqui de Cajueiro. Deus abençoe grandemente. Nós vamos ficar de pé e agradecer a Deus por tudo, em nome de Jesus. Queremos agradecer os professores e nós queremos falar. Eu vou adiantar, depois nosso irmão presbítero Leveu se reforça. Desde já nós queremos fazer o nosso agradecimento aos irmãos, aos amigos, aquele que de uma forma direta ou indireta torceu, se inscreveu no canal YouTube. Nós já estamos com 75. Glória a Deus, 1075 inscritos e a gente estamos aí só. Ele vai falar. Fala aí, irmão. Vou aqui fazer igual o pastor, agradecer a todos, né? Na segunda-feira nós estávamos com 640 inscritos e os jovens tomaram a iniciativa. Nosso irmão Jacques, que é o presidente da mocidade aqui liderando junto com o nosso irmão Ever. E os jovens, a gente iniciou uma campanha, uma gincana online. Tá certo? Você nunca viu, nem eu também, mas apareceu essa ideia aí e deu certo. Uma gincana online. Sexta-feira a gente está fazendo a premiação. O jovem que conseguiu mais pessoas para se inscrever, ele vai ganhar 2 caixas de chocolates. O segundo lugar uma caixa, o terceiro lugar uma caixa. Eu acho que tinha jovem que tá com os dedos tudo dolorido já, tentando mandar mensagem pro povo, mas deu certo, tá certo? A gente saiu de 640, foi para 1075, um aumento aí de quase 60% dentro de 48 horas de gincana. A gincana vai até sexta-feira. Hoje a gente não conseguiu fazer a transmissão do jeito que a gente queria, porque o YouTube não fez a liberação. A gente já está articulando isso direitinho, para na sexta-feira, no grande culto de doutrina que a gente vai ter aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a poderosa palavra que Deus vai dar ao nosso pastor, a quem ele designar. Nós estamos transmitindo, se Deus quiser, com uma imagem boa aí pelo YouTube, tá certo? Então queremos agradecer aos jovens, a você que foi importunado por alguns jovens, assim, eu não quero me inscrever nesse negócio não, o jovem fala, inscreve. Muito obrigado aí pela sua atitude e continue se inscrevendo, que o nome de Deus é glorificado. Felipe perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aqui, meus irmãos e amigos, aqui é um distrito, não é uma cidade. Distrito Cajueiro, Touros. E eu fico admirado com o potencial, a dinâmica dos irmãos aqui, desde criança, jovem, adolescente, toda a igreja, como eles são ativos, são dinâmico, criativo para fazer a obra do Senhor. Também, né? Então eu agradeço a Deus pela igreja aqui em Cajueiro, os irmãos. Deus continue abençoando esta igreja, porque não é todo
Toda cidade tem que ter uma equipe, uma estrutura dessa, uma equipe dessa, pessoas inteligentes para fazer a obra do Senhor. Então, eu quero aqui agradecer a Deus pela Igreja de Cajueiro, pelos irmãos, por essa equipe, por essa estrutura, que Deus continue levantando mais para a divulgação do Evangelho. A gincana, vou dizer assim, em linhas gerais, foi feito um encarte lá no PowerPoint normal e foi colocado dentro do grupo do WhatsApp dos jovens. Os jovens leram, não precisou ninguém ter contato físico com ninguém. Lá eles leram as regras da gincana e lá começaram. Então, na sexta-feira eles vão colocar, eles escreveram no papel as pessoas que eles foram conseguindo como inscritos, porque quem tem um dos mantenedores do canal do YouTube, ele consegue ver quem está se inscrevendo. Então o jovem conseguiu fulano, ele coloca o nome no papel. Na sexta-feira ele vai tirar foto do papel com as pessoas que ele se inscreveu. A gente faz ali uma comparação rápida com o que está no canal e a gente vê quem ganhou. Fica essa ideia para você que de repente está querendo, né, aumentar os seus inscritos no seu canal, de alguma igreja aí. Foi uma ideia muito boa. Meus queridos, eu fiquei aqui na responsabilidade de divulgar a próxima revista que nós estaremos estudando, né? É a revista que será comentada pelo pastor Douglas Batista, que tem como tema a Igreja Eleita. Ela é a revista baseada na carta aos Efésios, né? E o subtema é Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E de uma forma bem trabalhada, né? O nosso irmão pastor Douglas Batista estará nos explicando, estará comentando, né, sobre a doutrina da eleição, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa? Então nós vamos agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Aqui eu oro pela igreja em Cajueiro, os irmãos, as crianças, os jovens, Senhor, as senhoras, por toda esta equipe, por todos os departamentos, meu Senhor, pela estrutura que o Senhor tem nos dado para fazer a tua obra através das redes sociais. Que o Senhor continue levantando mais pessoas como esta equipe, Senhor, para que possamos melhorar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida de todos aqui presentes e dos que estão em casa. Eu oro pelo nosso Brasil, nossa nação, Pai. Chega com providência, enfim, a terra, Israel, esta pandemia, Senhor, o Senhor sabe porquê de todas as coisas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Nos dá uma boa noite de paz e de sono. Amém. Recebamos a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Deus abençoe, a paz do Senhor.